Boa noite, seja bem-vindo a mais uma semana, mais uma revisão das nossas aulas de Química. E no nosso combinado, já há um bom tempo atrás, você já começou a ver e revisar a Química Orgânica. Na primeira revisão, você viu a hibridação, orbital molecular, sigma e pi, classificação da cadeia aberta, fechada, normal, ramificada. Logo em seguida, você começou a ver nomenclatura e reconhecimento de funções orgânicas. Álcool, enol, fenol, ácidos, aldeídos, cetonas, aminas, amidas, aquela parte do G. Na semana passada, você viu isomeria. Isomeria plana, geométrica e óptica. Tanto que na semana passada fiz uma aposta, se bem que a aposta ainda está em pé, porque eu falei assim, no próximo domingo vocês vão encontrar uma questão de isomeria. Só que o próximo domingo se estendeu agora por mais algumas semanas. Mas, de qualquer maneira, a prova está pronta. Ou seja, as questões estão prontas, você vai encontrar algum conceito de isomeria. Agora, para essa semana, vamos revisar um pouquinho um assunto que é um pouquinho mais complexo, mas não é nada extraordinário, chamado reações orgânicas. O Jamal deve ter comentado alguma coisa sobre reações inorgânicas. Reação de síntese, de composição, simples troca, dupla troca. Basicamente, as reações orgânicas, elas se dividem em substituição, adição, eliminação, oxidação e redução. São as nossas reações clássicas que vocês vão mexer. Só que o título da aula já mostra o que você vai ter. Então, reações orgânicas, ou seja, as reações em que o carbono vai estar presente. E começar a trabalhar com as reações de uma forma geral, eu precisei alguns conceitos sobre o mecanismo. Professor, cai em prova? Sim. Tem chance de cair na prova? Tem. Grande chance? Não. Mas, como 2020 está teimando para acabar, e fora que também dá para fazer uma pequena pincelada para questões discursivas, para quem for fazer, eu trago uma pequena amostra sobre o mecanismo de reações. São dois mecanismos apenas. O mecanismo via cisão, palavra bonita, cisão ou quebra homolítica. Lá nos primórdios da química orgânica, você lembra que os compostos orgânicos realizam ligações covalentes. Ligações covalentes. E o que é uma ligação covalente? Inclusive, essa revisão já foi vista também. Ligação covalente ocorre com compartilhamento de elétrons. Então, imagine o seguinte. No caso aqui, eu tenho dois átomos iguais, mas pode ter átomos diferentes, não tem problema qualquer. Esses dois átomos iguais, eles estão compartilhando um par de elétrons. Eles estão compartilhando. Só que de alguma forma externa, principalmente com luz ultravioleta, a luz ultravioleta quebra essa ligação covalente, só que como é uma cisão homolítica, cada um dos átomos que compunha aquela ligação fica com o elétron original, ou seja, não há surgimento de carga positiva nem carga negativa. Tá, professor, e como é que você chama essa partícula que volta o elétron de origem? Radical, ou a expressão radicais livres. Então, a partícula A e a outra partícula A que devolveu o elétron, essas partículas são chamadas de radicais livres. Professor, só vale para átomos iguais? Não, dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Molécula do metano, CH4. Só que eu deixei um dos hidrogênios à amostra, então tem CH3 com mais um H. Repare que eu tenho um par de elétrons, eu tenho compartilhamento de elétrons. Esse compartilhamento de elétrons vai ser rompido através de um fator externo, geralmente luz. Então a luz vem, quebra essa ligação e cada uma das partículas fica com o elétron de origem, ou seja, não tem carga positiva, não tem carga negativa, ou seja, surgem os chamados radicais livres. E aí uma outra curiosidade. Os radicais que contêm carbono, eles apresentam nomes. Você já estudou metil, etil, propil, butil e vai nessa ordem. Então, os radicais livres, quando contém o carbono, apresentam uma nomenclatura especial. Se não tiver carbono, é radical bromo, radical hidrogênio, radical cloro, é dessa forma com que você vai encontrar. Então, o primeiro mecanismo que você tem envolve a cisão ou quebra homolítica, ou seja, o
o par de elétrons é quebrado e cada átomo fica com seu elétron de origem. Não há surgimento de cargas. Quando tem carga, aí é o segundo e último mecanismo, que é a chamada cisão heterolítica. Homo igual, hetero diferente. Então, olha só. Novamente, eu tenho A e B. Professor, só vale para átomos diferentes? Não, pode ser para átomos iguais também. Não importa qual é o tipo de átomo que eu tenho. Átomos iguais ou átomos diferentes. Eu tenho a ligação covalente entre A e B. Só que entre A e B, o B é mais eletronegativo. Portanto, o B, ele atrai o par de elétrons para ele, e como ele fica com esse par de elétrons, ele adquire uma carga negativa. E aquele elemento A, ele perdeu elétron. Se você estivesse lá na química A, provavelmente você estaria falando em cátion e ânion. E eu estou falando em cátion e ânion, porque ele perdeu elétrons, vira um cátion, ganha elétrons, vira um ânion. Só que nas reações orgânicas, esse cátion e esse ânion, eles vão receber nomes especiais. E esses nomes aparecem até com uma certa frequência em prova. Que nomes? O eletrófilo e o nucleófilo. E reparem que uma dessas palavras eu coloquei uma mensagem subliminar. Um eletrófilo. Repare que a letra T vira um mais. Isso ajuda na hora da prova, principalmente na hora que ele desespero. Que você está na prova assim, nossa, eletrófilo, nucleófilo. Eu lembro dessas palavrinhas, mas qual que tem carga positiva e qual tem carga negativa? Mensagem subliminar. O eletrófilo, o T vira um mais para sua lembrança. Tá, mas o que é um eletrófilo e o que é um nucleófilo? O eletrófilo é uma partícula que tem deficiência em elétrons, e nucleófilo é aquele que tem excesso em elétrons. Que é uma coisa óbvia. Se ele perdeu, está com deficiência. Se ele ganhou, está com excesso de elétrons. Então, eletrófilo é aquele que tem deficiência porque perdeu elétrons, adquire carga positiva, e o B, que ganhou os elétrons, tem excesso de elétrons, ele é um ânion, tem uma carga negativa e é chamado de nucleófilo. Agora, só vale para átomos iguais ou átomos diferentes, não importa. Mas dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Bromento de metila. Temos uma ligação covalente, só que o bromo é mais eletronegativo, fica com uma carga negativa, e o carbono fica com carga positiva. O que eu tenho? Um nucleófilo e um eletrófilo. Ponto. Só isso que você tem que lembrar. Então, prova objetiva, primeira fase. Pode trazer o termo eletrófilo e nucleófilo? Pode. Só que também pode vir uma expressão de substituição eletrofílica, adição nucleofílica. Eletofílica, quando você tem o envolvimento da carga positiva. Quando você tem alguma coisa nucleofílica, está sendo substituído, está sendo adicionado, está sendo eliminado alguém que tem carga negativa. Então, cuidado com essas duas palavrinhas aí. Eletrófilo, o T, pelo mais, é um cátion, e o nucleófilo tem carga negativa, é um ânion. Professor, mas por que eletrófilo? Filo significa que tem atração, que tem afinidade. Afinidade por elétrons. E quem pode ter afinidade por alguém de carga negativa? Alguém que tem carga positiva. Já o nucleófilo, que tem afinidade pelo núcleo. Qual que é a carga do núcleo? Positiva. Para ser atraído ou atrair o núcleo, só pode ter a carga negativa. Então, fica a lembrança da origem dessas palavrinhas mágicas aí. Fechou? A primeira parte da aula, sistema de mecanismo. Homolítica, via radicais livres, e heterolítica com eletrófilo, carga positiva, e nucleófilo, carga negativa. Acho que ficou bem claro isso aí. Agora, o que acontece? Na segunda etapa, vamos começar a mexer com as reações. Eu, particularmente, falo que, de todas as matérias da química orgânica, essa aqui é a parte mais delicada, eu não digo mais difícil, mas é uma parte mais delicada porque é cheia de detalhezinhos técnicos. Se você esquecer esses detalhes, pode combinar um erro na questão. Então, olha só. Reações de substituição. Primeiro, quem pode fazer as chamadas reações de substituição? Alcanos, compostos que apresentam simples ligações e cadeias aromáticas. Então,
Basicamente, quem pode fazer uma reação de substituição são alcanos, compostos saturados e cadeias aromáticas. Só que, veja bem, tem uma parte da teoria que eu não preciso me preocupar. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída, alguma coisa tem que ser trocada. Essa primeira frase você não precisa se preocupar. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída, alguma coisa tem que ser trocada. Aí vem a pergunta-chave: quem eu vou trocar? Quem eu vou substituir? Como eu estou falando em alcanos e cadeias aromáticas, eu estou falando em hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, só tem hidrogênio com carbono. Como eu tenho química orgânica, quem que é o nosso referencial, quem que é o nosso astro da química orgânica? O carbono. Portanto, fazendo minha linha de raciocínio, numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. Quem que eu vou substituir num hidrocarboneto? O carbono ou o hidrogênio? Para vocês anotarem. Sempre você troca o hidrogênio. Então, numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Quem eu vou substituir? O hidrogênio. Então, para quem anota alguma coisa, primeira coisa que você anota, numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Mas não precisa anotar isso, não. Agora, asterisco, porque é importante. O hidrogênio vai ser substituído. O hidrogênio vai ser trocado. Para quem gosta de outras palavrinhas aí. Professor, mas trocado por quem? Peraí, professor, não tem ainda. Espera aí. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Quem eu vou substituir? O hidrogênio. Sempre é o hidrogênio que vai ser trocado. Professor, mas trocado por quem? Aí você vai ter títulos de reações. Halogenações, troca por um halogênio. Nitração, troca por um grupo nitro. Sulfonação, troca por um grupo sulfônico. Alquilação, troca o hidrogênio por um radical metil, etil, alguma coisa do gênero. O nome acompanha. E olha só como é fácil. Então, olha só. Tem um composto orgânico, e esse composto orgânico só tem carbono e hidrogênio. O hidrogênio, ele vai se combinar com alguém da outra molécula. Então, veja bem, o hidrogênio se combina com alguém da outra molécula. Então, o hidrogênio se compara com Y para formar o par HY, e esse X aqui, ó, ele entra no lugar do hidrogênio. Repare que a reação de substituição é uma troca. XY. Sai o X, entra o Y. Sai o hidrogênio, entra o X. É uma reação de dupla troca. Ambas as substâncias vão ter que trazer componentes para fazer essa troca. Mas lembre-se que numa reação de substituição, é o hidrogênio que vai ser trocado. Mas trocado por quem? Vou te dar um exemplo aqui, quer ver? Então vamos imaginar que você tenha essa reação aqui. Deixa eu pegar o computador aqui, deixa eu colocar o modo da apresentação para mim. Fica mais fácil. Pronto, agora sim. Então, olha só. Eu tenho o metano, e esse metano vai reagir com cloro. Cloro é Cl2, são 2 átomos de cloro. Aí o que acontece? O metano está lá. Quem desse metano, desse CH4 que eu vou trocar? É o carbono ou é o hidrogênio? Ah, professor, é o hidrogênio. Só que vem uma pergunta que vale muito. Eu tenho 4 hidrogênios. Qual desses 4 hidrogênios eu vou escolher para fazer a troca, a monossubstituição? Qual desses 4 hidrogênios eu vou trocar para fazer a monossubstituição? Se vocês quiserem, inclusive, já começando a acompanhar ali no chat, colocar alguma resposta, estejam à vontade. Então, o que nós temos? 4 hidrogênios. Desses 4 hidrogênios, qual desses 4 eu vou utilizar para fazer a troca? Professor, mas os 4 hidrogênios são exatamente iguais. Então, eu posso escolher, tipo, unidunité, salamina inglês, você pode, sem problema qualquer. Eu vou escolher um deles aqui, ó. Deixa eu só colocar uma caneta aqui, ó. Vou colocar uma caneta, marca texto, deixa eu colocar uma cor vermelha que vocês enxergam bem. Então, veja bem, esse hidrogênio vai pegar o cloro, repare que o hidrogênio vai se combinar com o cloro. Professor, não podia ser o outro? Podia, os dois são exatamente iguais. Para formar o quê? Aí você forma o HCl. Mas não é o HCl que vai ser o alvo da minha questão. O alvo vai ser esse aqui, ó. Esse cloro agora, ele vai entrar no lugar do hidrogênio para formar o quê? Como agora eu tenho 3 hidrogênios que eu não vou usar, eu vou devolver ele, ó.
CH3 e o Cl. Pronto, está feita a nossa questão. Tá, professor, e depois? Não tem mais depois. Professor, e Bhaskara? Não tem Bhaskara, não tem conta, não tem matriz, não tem absolutamente nada. Se isso aparecer numa prova, simplesmente vocês vão ter que estar ligados. Como eu tenho somente simples ligações, é uma reação de substituição. Quem que eu vou trocar? O hidrogênio. Mas vou trocar o hidrogênio por quem? Por alguém da outra molécula. Então, o hidrogênio pega um cloro para formar o HCl, e o outro cloro entra no lugar do hidrogênio para formar o cloreto de metila ou o clorometano. Ponto. Resolve o nosso problema. Pergunta: essa seria deslocamento? Não. Deslocamento quando você só troca um elemento. Só troca um. Aqui eu estou trocando dois, ó. Repare que estou tirando o hidrogênio do metano e um cloro da outra substância. Então, aqui seria uma reação de dupla troca. Se você fosse comparar com a reação inorgânica, a reação de substituição é uma reação de dupla troca. Porque eu estou trocando uma vez aqui no composto orgânico e uma vez no composto inorgânico. Então, eu tenho uma reação de dupla troca. Tirei o hidrogênio, coloquei um cloro. Tiro o cloro, boto um hidrogênio. Então, seria uma reação de dupla troca se fosse fazer uma comparação. Professor, não lembro muito bem dessa parte. Então, veja bem. As reações, isso aqui é uma reação de dupla troca. Simples troca, se só você trocasse um elemento, então tivesse um elemento simples aqui, se só tivesse um cloro, aí esse cloro entraria no lugar de hidrogênio e o hidrogênio sairia. Mas, a princípio, essas reações, já aproveitando a tua pergunta, Lúlia, reação de simples troca, dupla troca, síntese, decomposição, são reações que praticamente não caem muito na primeira fase. Mas, de qualquer maneira, eu vou fazer alguns ganchos aí. Essa matéria deveria ser lá do Jamal. Ele deveria ter terminado ácidos, bases, sais, óxidos, e aí, em seguida, vem essas reações inorgânicas. Mas, vejam bem, as reações inorgânicas, deixa eu fazer um gancho da matéria, já que vocês perguntaram aqui, acho que tem um tempinho aqui, deixa eu colocar uma tela branca aqui, ó, só para vocês entenderem. A primeira reação é a chamada reação de síntese, em que você pega dois ou mais compostos e você forma um só. Essa é a chamada reação de síntese ou adição. Síntese ou adição. A mais B ou C, pode ser tantos. Só que a única condição tem que formar um único produto. Um único produto seria síntese ou adição. O processo inverso, quando eu tenho apenas um reagente, e esse reagente se transforma em dois ou mais produtos, é a chamada reação de decomposição ou análise. Eu vou repetir para quem está anotando aí, ó. A primeira reação é chamada de síntese ou adição. Repare que está sintetizando. Síntese ou adição. A segunda reação, quando tem apenas um reagente formando dois ou mais produtos, é uma reação de decomposição ou análise. Decomposição ou análise. E aí tem uma outra reação, só que essa outra reação ela é um pouquinho mais complexa, nada espetacular. Deixa eu pegar dois caminhos aqui, ó. Essa terceira reação é a chamada reação de simples troca ou deslocamento. Reação de simples troca ou deslocamento. Por quê? Porque eu tenho A, que é uma substância simples. O A é uma substância simples e BC é uma substância composta. Aí o que acontece? Vai depender muito de quem é a substância simples. Se essa substância simples for um cátion ou virar um cátion, ele vai entrar no lugar do B, aí o B vai ser deslocado para formar o par AC. Essa é a primeira situação. Então, se o A for um cátion ou tende a virar um cátion, ele entra no lugar do B, o B é deslocado e o A entra no lugar do B, para formar o par AC. Agora, se esse A tem tendência a virar um ânion, se ele for um não metal, ele entra no lugar do C, aí o C vai ser deslocado para formar o par BA. Esse é o processo da chamada reação de simples troca ou deslocamento. Então, as três primeiras, síntese ou adição, decomposição ou análise, simples troca ou deslocamento. E a última reação é uma reação de dupla troca. Deixa eu só colocar aqui embaixo, CD. Que é exatamente o que a gente fez na reação orgânica. Só que a diferença da simples troca, repare que o A entra só no lugar de um dos elementos, só um.
e esse elemento sai da molécula. Na reação de dupla troca, vai ter duas trocas aí. Então, repare que esse A, que é o cátion, e se prende com o D, que é o ânion, ele vai formar o par AD, mais CB. Sempre a regrinha das cargas. Então, essa última reação é chamada reação de dupla troca. Então, aproveitando o gancho aí, já que me falaram, professor, eu esqueci o que é decomposição de bem, vocês lembram, vão colocando aí que isso é importante muitas vezes. Então, o que nós temos aqui? Essas 4 reações são chamadas reações inorgânicas. Inorgânicas. Algumas podem ser até colocadas na reação orgânica, mas só para repetir. A primeira, síntese ou adição, decomposição ou análise, simples troca ou deslocamento, e a última reação é dupla troca. Por que dupla troca? Porque o A, que é cátion, pega o D, que é ânion, o C, que é cátion, pega o B, que é ânion. Então, assim funcionam as reações de dupla troca. O mais complicado disso tudo é se colocar o nome de síntese ou análise em vez de... cuidado. Então, são 2 nomes que eu estou comentando. Síntese ou adição. O primeiro é fácil. Está sendo uma adição, são 2 compostos adicionados, formando um único composto. Já a segunda é chamada de decomposição, que também é fácil de lembrar, ou análise. Simples troca e dupla troca. Usem lógica. Usem a lógica, que isso é bem importante. Então, síntese ou adição. Estou adicionando compostos para formar um só. Decomposição ou análise. Estou decompondo, estou analisando o composto para ver o que tem lá dentro. Simples troca ou deslocamento e dupla troca. Pronto, resolve esse sistema. Então, tá aí as nossas reações. Então, essa reação que eu acabei de comentar aqui no quadro, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ó. Essa reação seria uma reação de dupla troca, ó, porque eu tenho AB, CD. Então, AB, CD. Então, repare que eu tirei um componente de cada um deles para fazer 2 trocas. Então, esse caso é uma chamada reação de substituição, ou se fosse na inorgânica, seria uma reação de dupla troca. Porém, vou desafiar vocês um pouquinho. Vamos imaginar, deixa eu pegar a minha tela branca mais uma vez aqui, ó. Seguinte, vamos imaginar que agora eu vou fazer a troca desse composto aqui, ó. CH3, CH2, CH3, mais, deixa eu colocar 2 átomos de cloro aqui também, pronto. Essa seria a minha reação. Esse cloro está feio, mas aqui são 2 átomos de cloro, fechou? Então, o que nós temos? Eu tenho propano reagindo com cloro, igualzinho à reação anterior. Só que na reação anterior, você usou o seguinte princípio. Como eu tenho um hidrocarboneto, eu vou trocar o hidrogênio. Tá, professor? Mas lá tinha 4 hidrogênios e os 4 são iguais. Aí tudo bem. Aqui eu tenho 3 com mais 3, 6, com mais 2 eu tenho 8 hidrogênios. E eu vou ter que trocar um hidrogênio por vez. Tanto que nas provas, vocês vão encontrar uma expressão chamada monossubstituição. Professor, como assim monossubstituição? Somente um dos hidrogênios vai ser trocado. E como agora eu tenho 8 hidrogênios, a pergunta que vale a tua questão. Os 8 hidrogênios são exatamente iguais? Esses 8 hidrogênios são exatamente iguais? Professor, como é que eu vou responder uma questão dessas? E tem uma outra pergunta se cair reação orgânica. Se esse propano reagir com cloro, quantos compostos diferentes orgânicos vão ser produzidos nessa reação? Professor, como é que eu respondo isso? Muito simples, presta bem atenção que eu vou usar cores. Então, eu vou colocar o seguinte, ó. Esse carbono aqui na ponta esquerda e esse carbono aqui na ponta direita, eles são carbonos primários, concordam? Esse está preso a esse central, primário, e o outro também está preso a primário. E reparem que esses 2 carbonos primários são exatamente iguais. Então, esses 2 carbonos são iguais. Então, significa que desses 6 hidrogênios presentes, os 6 são exatamente iguais. Então, se eu posso pegar qualquer um dos 6, não importa qual seja. Eu quero pegar da ponta esquerda, quero pegar da ponta direita, isso não importa. Qualquer um dos 6. Agora que vem o risco e o cuidado. Esse carbono central, que eu vou colocar ele numa outra forma em azul, ele é um carbono secundário. Agora, temos um processo para vocês aí. Então, nós temos os carbonos das pontas, que são primários, que são iguais, e o carbono do meio, que é o carbono secundário. A primeira resposta já vem aqui. Quantos carbonos diferentes você tem no propano? Professor, tem 2, o primário e o secundário. Perfeito.
Se eu tenho dois carbonos diferentes, quantos compostos diferentes eu vou formar? Dois compostos diferentes. Então, para você responder quantos compostos orgânicos diferentes vão ser produzidos, a resposta é simples. Veja quantos carbonos diferentes existem no composto. Se tiver dois, são dois compostos diferentes. Se tiver três, são três. Se tiver 8 carbonos diferentes, 8 compostos diferentes. Mas a prova objetiva, geralmente, são dois carbonos diferentes, porque eles vão falar em produto principal e produto secundário ou minoritário. E agora vem a pergunta-chave. Como eu tenho dois carbonos diferentes, qual desses carbonos libera o hidrogênio com mais facilidade? Se alguém quiser até responder para conseguir fazer a lembrança, qual desses dois carbonos libera o hidrogênio com mais facilidade? Se você quiser responder, coloca 1, porque eu sei que é primário. Se você quiser colocar 2, eu vou saber que é o carbono secundário. Mas tenta lembrar. Veja bem, a prova é assim no domingo. Veja bem que se levaram sorte nessa história. Entre o carbono primário e o carbono secundário, qual deles libera o hidrogênio com mais facilidade? Arrisquem lá, quero ver. Qual desses dois carbonos pode ser errado, não tem problema qualquer, quero que vocês lembrem para evitar problemas. Qual desses dois carbonos libera o hidrogênio com mais facilidade? O 1, primário, ou 2, secundário? Já vi lá que o Vinícius, o Kevin, o Gustavo já estão colocando respostas. Como é que eu sei qual desses é liberado com mais facilidade? Vamos à teoria. A teoria funciona assim. Vou voltar mais um pouquinho novamente para as nossas frases. Vocês vão perceber que tem pouca matéria para estudar. A professora não tem muita matéria. Quer ver? Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. Quem que eu vou substituir? O hidrogênio. Tá, professor, e se você tiver uma molécula mais de um hidrogênio, como é que vai ficar a remoção desses hidrogênios? Isso aqui vocês anotem, coloquem em balão, coloquem em destaque, isso aqui é importante. A facilidade para remover os hidrogênios é terciário maior do que secundário, maior do que o primário. Portanto, a ordem para você remover os hidrogênios, carbono terciário maior do que o secundário, maior do que o primário. Se nós fôssemos fazer uma analogia, longe uma analogia, mas você tem vários tipos de amigo. O carbono primário é aquele teu amigo pão duro. Para você emprestar dinheiro dele, é difícil. Ele até empresta, mas é difícil. O cara tem um escorpião no bolso, o cara anda assim na rua, assim, com as duas mãos fechadas. Se colocar um sorrisal, o cara mergulha na piscina, o sorrisal sai seco lá de dentro. Mas ele empresta. Cedo ou tarde ele empresta. Então, o carbono primário é o seu amigo mais pão duro. Ele até libera, mas é mais difícil para remover dinheiro da carteira. Já o carbono terciário seria aquele que é mais fácil de você emprestar dinheiro. Então, aquele teu amigo assim, olha, presta 10 reais, o cara já tira, tá aqui, ó, depois me paga quando for possível. Então, os carbonos terciário, secundário e primário têm essa ordem de facilidade para a remoção dos hidrogênios. Então, o carbono terciário é mais fácil de remover o hidrogênio do que o carbono secundário, e o mais difícil para remover é o carbono primário. Então, é essa a ideia. Tá, professor, então, aquele exercício anterior, vou começar ali novamente do zero. Então, olha só, anotaram? Qual é a facilidade para eu remover os hidrogênios terciário, secundário e primário? Ou então lembra que o carbono primário é o mais pão duro, é o mais difícil de remover o hidrogênio. Então vamos fazer mais uma vez a nossa questão. Deixa eu colocar de novo ali, ó. Vou colocar a tela branca. Vou fazer só menorzinho aqui, que acho que vai ficar mais fácil. Quer ver? Vou colocar. Então, imagine que você tenha o CH3, CH2, CH3. E eu vou reagir isso com cloro e outro cloro, e aí vem a seta para mostrar a nossa reação. Tá lá o nosso mesmo mecanismo. Aí o que eu fiz? Falei que esses carbonos da ponta são carbonos primários, e esse carbono do centro, que eu vou colocar em azul, ele é um carbono secundário. Igualzinho que a gente fez anteriormente. Então, os carbonos vermelhos de ponta são primários, e esse carbono azul é um carbono secundário. Pergunta 1. Qual desses carbonos libera o hidrogênio com mais facilidade? O secundário. Então, o que acontece? Eu não vou colocar tudo aqui que não tem espaço. Mas repare que esse carbono secundário, ele tem 2 hidrogênios. 2.
Um desses hidrogênios pega o cloro para formar o HCl e esse cloro entra no lugar do hidrogênio para formar o quê? Então, o primeiro composto que você iria formar seria esse daqui, ó, CH3, CH, CH3, e o cloro entrando nesse carbono 2, ou no carbono secundário. Então, esse composto é aquele que se forma com mais facilidade, portanto, é o composto que apresenta maior, aqui embaixo, maior porcentagem. Se fosse uma prova da Federal, provavelmente ele ia perguntar assim: na reação do propano com cloro, o produto principal, o produto majoritário, o produto formado em maior quantidade, seria o 2-cloropropano. Opa, verdadeiro. 2-cloropropano. Só que não é o único composto que vai ser formado. Repare que eu tenho 6 hidrogênios do carbono primário. O carbono primário é aquele teu amigo pão duro, mas ele empresta cedo ou tarde. Então, o que vai acontecer? Deixa eu trocar de cor aqui. O teu carbono primário, você pode escolher qualquer um deles. CH3, CH2, acho que vai caber aqui, vai. CH2 e o cloro entra pendurado lá embaixo. Ou seja, nessa reação de propano com cloro, como eu tenho 2 carbonos diferentes, haverá a formação de 2 compostos diferentes. Só que qual vai ser o produto majoritário e qual que vai ser o produto minoritário entra em cena naquela regrinha. Qual é a facilidade para a remoção dos hidrogênios terciário, secundário e primário? Ponto. Isso aqui resolve. Então, esse composto que está em azul é aquele que foi formado em maior porcentagem, porque eu removi o hidrogênio do carbono secundário. Já o composto que está em vermelho, ele é o composto minoritário, justamente porque eu substituí o carbono que é mais difícil de remover, justamente por ser um carbono primário. Ponto, resolve o sistema. Deixa eu só fazer um ganchinho de matéria, se fosse, você provavelmente iria fazer essa cobrança. Entre o composto azul e o composto vermelho, que tipo de isomeria que ocorre? Entre os 2 compostos formados, que tipo de isomeria que acontece? Repare o que está mudando do composto azul para o composto vermelho. Professor, está mudando a posição. Se está mudando a posição, perfeito, Murilo, eu tenho isomeria de posição. Professor, mas não podia ser uma metameria? Para ser uma metameria, precisa trocar a posição do heteroátomo. E como o cloro não é heteroátomo, então temos uma isomeria de posição. Ficou claro isso? Então, lembrem, o risco da química orgânica das reações não está na matéria. Provei para vocês, quer ver? 2 linhas de matéria, 3 linhas de matéria até agora. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Frase 1. Frase 2. O hidrogênio vai ser substituído. Caso eu tenha mais de um hidrogênio diferente, como é que é a ordem de saída? Carbono terciário, secundário e primário. Essa terceira linha de matéria. Porém, e se eu estiver trabalhando com cadeias aromáticas? Deixa eu botar para cá que vai ficar mais fácil. Se eu estiver trabalhando com cadeia aromática é mais fácil ainda. Repare que a cadeia benzênica tem 6 carbonos e tem 6 hidrogênios. Todos esses 6 hidrogênios são iguais? São. Todos os 6 hidrogênios são iguais. Agora, eu não vou colocar os 6 hidrogênios na minha aula, eu vou colocar um só. Então, em vez de representar esse monte de hidrogênio, eu vou colocar o benzeno e só um elétron para fora, só um hidrogênio para fora. Vou reagir esse benzeno numa reação de substituição, só que agora entra o processo. Todas as reações de substituição de cadeias aromáticas são via eletrofílica. Não sei se vocês vão conseguir enxergar ali, ó. Mas esse A tem carga positiva e esse B tem carga negativa. Nas reações de alcanos é via radical livre, tem luz. Aqui eu tenho um eletrófilo, porque tem carga positiva, não sei se dá para enxergar ali, mas vocês destaquem bem no caderno. O A tem uma carga positiva e o B tem uma carga negativa. Como é que funciona as reações de substituição de cadeia aromática? Muito simples. Porque, veja bem, ali, ó, eu tenho um carbono, carbono com hidrogênio. Carbono com hidrogênio. Entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? Novamente entra aquela frase clássica de diferença de eletronegatividade. Fui ontem no Clube Brasil, só comi pão com hambúrguer, o analfabeto de Jamal que fala,
sair ereto lá com H. Mas, de qualquer maneira, aquela frase está na memória de vocês. Eu não vou me errar isso na prova, não vou escrever ereto numa prova de redação. Pelo amor de Deus, fica bem claro isso aí. Entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? É o carbono. Portanto, o hidrogênio, ele tem carga positiva. Professor, e por que você fez isso? Porque a mágica da reação orgânica de cadeias aromáticas está na troca de cargas. É como se fosse uma dupla troca, quer ver? O hidrogênio que tem carga positiva vai pegar o B que tem carga negativa. Então, o H pega o B para formar o par HB, e o A que tem carga negativa, positiva vai entrar no lugar do hidrogênio que tinha carga positiva, olha só. O carbono negativo atrai o A que é positivo e o B negativo atrai o hidrogênio que é positivo. As regras das cargas opostas funcionam muito bem nesse tipo de reação. Então, numa reação de cadeia aromática, sempre é via eletrofílica. Eletrofílica, é sempre a troca da carga positiva. É sempre o eletrófilo que entra no lugar do hidrogênio nas reações de substituição de cadeias aromáticas. Bem claro. Deixa eu te dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Reparem que eu vou mexer com uma sulfonação. Sulfonação. Sulfonação usa ácido sulfúrico, só que o ácido sulfúrico para nossa prova não vai ser H2SO4. Por quê? Porque o grupo ácido sulfônico é isso daqui, ó. O grupamento ácido sulfônico, a gente revisou isso semana retrasada, é SO3H. Então, a função orgânica ácido sulfônico é SO3H. Então, o que eu deixo para fora? Uma hidroxila. E por que eu deixo a hidroxila? Olha só, fiz de maneira estratégica. Então, o benzeno vai reagir com ácido sulfúrico. Tá, professor? Não sei nem por onde começa. É uma reação de substituição. Primeira coisa que você analisa. Entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? É o carbono. Então, o hidrogênio tem carga positiva. Já no ácido sulfônico, a hidroxila sempre tem carga negativa, portanto, o enxofre vai ter carga positiva. Pronto, acabou a questão. Professor, como assim acabou? Acabou, quer ver? O hidrogênio de carga positiva vai se prender com a hidroxila para formar o quê? A molécula de água. Ou seja, formei a molécula de água aqui. Então, o hidrogênio com hidroxila saiu molécula de água. E o que acontece com essa carga positiva? Repare que é o eletrófilo que entra no lugar do hidrogênio. Por isso que é chamado de substituição eletrofílica, para formar o quê? Aí você desenha a cadeia aromática e lá na ponta você me coloca o SO3H. Ponto. Está resolvida a nossa reação de substituição. Acabou, morreu, se botou, não precisa fazer mais nada. A pessoa não continua, não precisa continuar. Então, na dúvida, na hora da prova, bota as cargas. Se você botar as cargas e souber quem que é mais eletronegativo, resolve grande parte desses seus problemas. Tá, professor, mas tem outras reações que são todas iguais. Nitração usa ácido nítrico. Halogenação usa os halogênios, que eu já fiz exemplos. Aí tem alquilação. A alquilação, no lugar do ácido sulfúrico, você vai encontrar, por exemplo, isso daqui, ó, um cloreto de metila. Só para exemplificar aqui, ó. Entre cloro e carbono, o cloro é mais eletronegativo, então o H pega o cloro para formar o HCl e o CH3 entra no lugar do hidrogênio para formar tolueno. Então, todas as reações orgânicas e cadeias aromáticas são via eletrofílica. Bem cuidado com isso daí. Agora, deixa eu só apagar aqui, ó, para dar continuidade. Então, para quem está anotando, isso aqui não existe, tá? Pronto, agora tá aí. Essa é a tela que mostra a chamada reação de sulfonação. Porém, agora vem, talvez, o maior cuidado que vocês vão ter dentro dessa prova. Então, além da substituição de alcanos, que tem que tomar cuidado com o tipo de carbono, terciário, secundário e primário, vocês vão ter que tomar cuidado com outro tipo de processo. Deixa eu colocar para cá. Aí. Então, quando a cadeia aromática já tem um grupo substituinte. Então, é como se fosse... Não sei se eu consigo voltar, acho que consigo. Quer ver? Deixa eu voltar para cá. Então, olha só. Imagine que você pega benzeno e o benzeno reage com ácido sulfúrico, você produziu o ácido benzeno sulfúrico. Mas se eu quiser continuar a minha reação, se eu pegar esse composto aqui, ó, o ácido benzeno sulfônico, e quiser reagir novamente com outra molécula de ácido sulfúrico, se eu quiser dar continuidade. Só que agora isso aqui não é mais só o benzeno, não é mais um hidrocarboneto. Repare que já tem um grupo ácido sulfônico aqui.
E esse grupo substituinte, ele vai fazer a chamada orientação. Ele vai trocar determinados hidrogênios da cadeia carbônica. Como é que eu vou determinar isso agora? Vamos mexer da seguinte forma. Colocar o seguinte, ó, reações de substituição, condições especiais. Esse S que eu coloquei lá em cima é qualquer coisa menos o hidrogênio. Pode ser qualquer coisa menos o H. Se for H, é um benzeno. Aí o benzeno você pode trocar qualquer um dos 6. Agora, se lá no S você tivesse um OH, uma hidroxila, se você tivesse um radical metil, um CH3, se você tivesse o próprio ácido sulfônico, SO3H, se você tivesse uma amina, uma amida, um nitrilo, um éter, ou qualquer composto orgânico ou qualquer função, no lugar do S, você teria os chamados orientadores. Portanto, esse grupo S, ele passa a ser o chamado orientador. Só que ele vai orientar em certas posições. Só que como você vai retirar um segundo hidrogênio, você já tirou um, vai tirar um segundo. E quando você tem 2 substituintes orgânicos na cadeia benzênica, você pode utilizar os prefixos orto, meta e para. E como é que eu faço essa numeração? Como eu tenho um grupo substituinte, esse grupo substituinte vai ser o carbono 1. Então, esse aqui vai ser o carbono 1. Aí você vai numerar ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Só que as posições 1,2, ou seja, a posição 1,2 é a chamada posição orto. A posição 1,3 é chamada posição meta e a posição 1,4 chamada posição para. Eu até coloquei um texto aqui, mas isso aqui não me preocupa muito, não. Então, o que acontece? Quando você tiver uma cadeia aromática já substituída, já tem um substituinte que não seja o H, você vai ter determinados hidrogênios agora na escolha, e não é qualquer um. Então, a posição 1, 2 é o orto, 1, 3 é meta e 1, 4 é par. Então, as posições 1, 2, orto, 1, 3, meta, 1, 4, par. Tem que lembrar disso? É obrigatório, você tem que lembrar. Agora, esse grupo S, ou qualquer grupo que eu colocar naquela posição, ou qualquer parte da cadeia carbônica, ele vai ser chamado de orientador. E a boa notícia, só existem 2 tipos de orientação, só 2. Os chamados orientadores orto e para, então orto e para, não ou, é orto e para, ou apenas meta. Sabe o que isso significa? Se cair uma questão dessa na prova, você vai fazer o seguinte. Na prova, você só vai ter 2 alternativas válidas. Só 2. Mesmo que você não lembre mais da matéria, você tem 50% de chance de entender aquele processo. Por quê? Porque aquele grupo preso na cadeia aromática, que pode ser X, Y, Z, qualquer material, não importa, ele só pode fazer 2 tipos de orientação. Ou ele vai ser orientador orto e para, ou apenas meta. Descartem das alternativas aqueles que falam apenas orto, apenas para, mistura de ortometa ou parimeta não é viável. Então, só tem 2 tipos de resposta. Aquele grupamento que está preso na cadeia aromática, que no anterior era um S, aqui vai ser um Y. Esse grupamento YS é chamado orientador, só que ele só pode orientar nas posições orto e para ou na posição meta. Tá, professor, e como é que eu vou saber quando é orto, para e quando que é meta? Dica prática. Na realidade, você mata a matéria aqui nessa frase. Professor, é para anotar? Lógico, isso aqui é para anotar mesmo. Como que eu vou saber se aquele meu grupo, aquele meu orientador vai orientar na posição orto para ou apenas na posição meta? Quem que é o alvo? O primeiro átomo que sai da cadeia carbônica, ou seja, a cadeia aromática está aqui, ele vai estar preso a um átomo lá em cima, obrigatoriamente, que não é o hidrogênio. Vai estar preso num átomo. Verifique esse átomo. Se esse átomo for o mais eletronegativo, o grupamento Y vai ser um orientador ortipar. Você resolve isso de maneira muito rápida. Muito rápida mesmo. Parece um assunto complicado, mas precisa lembrar dessa frase. Como que eu vou saber se aquele grupo que está preso na cadeia aromática é ortopara ou se é meta? Olha no primeiro átomo. Se o primeiro átomo for eletronegativo, é o ortopara. Tá, professor? E se ele for eletropositivo, você já ganhou a matéria. Mas, de qualquer maneira, deixa eu só colocar uma outra informação. Os orientadores ortopara são chamados de ativantes. Como eu sei
que alguém ia perguntar o que é um ativante, eu já coloquei aqui no retângulo verde. Ativante que deixa o composto mais reativo que o benzeno. Ou seja, ativante, ele deixa ele mais rápido, com uma cinética de reação maior comparado com o benzeno. Então, os orientadores hortipara são chamados de ativantes porque deixam a reação orgânica mais rápida, com uma rapidez maior, com uma cinética maior, com exceção dos halogênios que deixam a reação mais lenta, mas é uma única exceção. E como é que eu vou saber quando é ortopara? Quando o primeiro átomo for eletronegativo. Pronto, já nem precisava colocar outro slide, já não precisava, mas de qualquer maneira eu coloco para evitar problemas. E como é que eu chamo o orientador meta? Quando que eu sei que aquele grupo Y vai ser um orientador meta? Primeiro, os orientadores meta são desativantes. Se você prestou bem atenção no slide anterior, não precisa nem anotar isso aqui. Se ativante deixava a reação mais rápida, com maior rapidez, um desativante vai deixar a reação mais lenta, vai ter um processo de retardo em termos de velocidade da reação. Então, ativante deixa a reação mais rápida, desativante deixa a reação mais lenta. E como que eu vou saber que aquele grupo que está preso lá no Y é um orientador meta? Você já sabe a resposta pelo slide anterior. O primeiro átomo que sai da cadeia carbônica, ele tem que ser eletropositivo. Grave bem. Então, eu tinha até colocado de estratégia, colocar essa última parte de reação na parte final, que ficaria mais fácil para vocês lembrarem na hora da prova. Olha só. Se você tiver uma reação de cadeia aromática, que é muito comum em prova, muito comum, você vai tirar o hidrogênio. Só que eu vou tirar hidrogênio através do grupo orientador. Só que esse grupo orientador só pode orientar em ortopara, se o primeiro átomo for negativo, ou meta, se ele for eletropositivo. Professor, tem como colocar um exemplo? Pois sim, vamos colocar um exemplo e vocês vão me dar a resposta. Quer ver? Deixa eu só colocar aqui novamente. Cadê você? Cadê você? Está aqui, ó. Vou pegar uma tela branca aqui, quer ver? Tela branca. Vamos imaginar que você tenha o seguinte composto químico. Eu vou colocar aqui em cima um grupo OH. O grupo OH, eu tenho um fenol. Eu quero saber que grupamento que o fenol é. Se ele é um orientador ortopara ou se é um orientador da posição meta. Então, veja bem, eu vou ter que analisar o que está fora da cadeia aromática, portanto, eu quero saber se esse grupo OH é ortopara ou meta. Se vocês quiserem já adiantar o expediente, quiserem colocar ali no chat OP, que já sei que é ortopara, ou M para dizer que é meta. Professor, como é que você vai saber isso? Simples. Olha o primeiro átomo que sai da cadeia carbônica. O primeiro átomo que sai é o oxigênio. Vou fazer um destaque nele. Entre oxigênio e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? Pois bem, é o oxigênio. Se o primeiro átomo que está preso à cadeia carbônica, ele é eletronegativo, então significa que esse composto só pode ser um orientador ortipara. E é isso que você vai ter na prova. Ele pode falar assim, o fenol reage com cloro, reage com ácido nítrico, reage com ácido sulfônico, reage com alguma substância X. Determine qual é a alternativa correta. A alternativa correta é aquela que fala assim, haverá uma mistura de ortopara e o nome do composto. Orto e para. Acabou, morreu, está feito no sistema. Vamos chamar outra questão, quer ver? Deixa eu só achar aqui, deixa eu apagar tudo. Vamos imaginar que você tem agora esse composto aqui. Imagine que você tenha um aldeído. C-O preso H, o benzaldeído. Quem me interessa é o que está fora da cadeia carbônica. Esse é o meu orientador. A cadeia aromática é só uma referência. Esse grupo aldeído, o grupo aldeído, ele é um grupo ortopara ou um grupo meta. Quem você tem que olhar? Você tem que olhar o primeiro átomo que sai da cadeia carbônica, que é o próprio carbono. Ah, professor, mas no outro era o oxigênio. É o primeiro átomo que eu tenho. Só que entre carbono e oxigênio, carbono, oxigênio e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? É o oxigênio. Portanto, esse carbono aqui ele tem carga positiva. Repare que se o primeiro átomo tiver carga positiva, esse grupamento aqui só pode ser um grupamento meta. Ponto. Resolvido o sistema. Então, quando eu falo em orientadores, eu vejo quem está preso na cadeia aromática. Só para mostrar assim, eu gostaria que alguém ali do chat desse alguma função
não era só o primeiro que tinha... Sim, é só o primeiro. Então, veja bem, eu tenho que analisar o primeiro átomo que sai. Só que para analisar quem que é mais eletronegativo, tem que ver com quem que ele está preso. Então, entre carbono e oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? É o O. Portanto, o carbono tem carga positiva. Lá no exemplo anterior, eu tinha uma hidroxila. Entre O e H, quem que era o mais eletronegativo? O oxigênio. Deixa eu fazer um último desafio, quer ver? Ó? Só apagar aqui, ó. Eu gostaria que alguém aí no chat, só para dizer assim, a pessoa que está dando os exemplos. Alguém aí, coloque uma função orgânica qualquer uma, qualquer das funções orgânicas que você estudou na semana passada. Coloque lá no chat que eu vou colocar aqui, já vou desenhar a cadeia carbônica, e coloque uma função orgânica qualquer. Alguém colocou ali amina. Vou pegar o primeiro que apareceu, a Esther já colocou uma amina. Então, vamos colocar um NH2 lá em cima. Pronto. Eu quero saber, aliás, a Esther já deu a sugestão, eu quero saber se esse grupamento amina é um orientador ortopara ou um orientador do tipo meta. Então, novamente, vamos analisar o primeiro átomo que sai da cadeia carbônica, que no caso é esse nitrogênio. Só que para saber eletronegatividade, eu tenho que ver com quem que ele está preso. Entre N e H, nitrogênio e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? É o nitrogênio. Se o primeiro átomo que sai da cadeia carbônica é eletronegativo, esse grupamento aqui só pode ser um orientador ortopara. Ficou claro isso? Fácil, hein? Fácil. Essa dica aqui é dica de ouro. Ninguém vai ter isso em lugar, só vocês estão tendo essa informação. Então, quando aparecer uma cadeia carbônica aromática e tiver uma reação de substituição, só fiquem atentos. Só tem duas respostas. Ou vai ter uma mistura de ortopara alguma coisa, ou apenas meta. E como é que eu vou descobrir quando é ortopara ou meta? Vejam o primeiro átomo. Se o primeiro átomo for negativo, ortopara. Se o primeiro átomo for positivo, meta. Ponto. Resolve esse sistema. Fechou? Pronto. Então, a primeira parte da nossa aula de reação já foi. Está no horário, está tranquilo, tá. Então, o que acontece agora? Reação de adição. Agora fica mais fácil. As chamadas reações de adição têm 4 frases. Só 4 frases. Acaba toda a primeira frase é autoexplicativa. O que acontece numa reação de adição? Tá, alguma coisa vai ser adicionada. Se numa reação de substituição alguma coisa era trocada, numa reação de adição alguma coisa vai ser adicionada. E por onde que eu vou adicionar? Entramos com a teoria. O alvo. Numa reação de substituição eu vou pegar ou compostos saturados ou cadeias aromáticas. Ou é saturado ou é cadeia aromática para ser uma reação de substituição. Agora, numa reação de adição, eu vou adicionar alguma coisa. E para adicionar, eu preciso de um alvo. E qual que é o nosso alvo? Na realidade, é um alvo duplo. Pergunta. Se for amida, seria o meta? Perfeito, Kevin. Se você colocasse uma amida, que daí seria C, dupla O preso a N. Então, o carbono teria carga positiva, seria a meta. Perfeito. Estamos isso aí. Então, numa reação de adição, vamos escrever as 4 linhas aí. Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. A primeira linha, você nem anotar. Só que qual que é o alvo? Isso aqui é bom, importante que vocês anotem. O alvo é a dupla ou a tripla ligação, ou seja, a quebra da ligação π. E repare que aqui não está escrito que só vale entre átomos de carbono. Pode ser entre carbono-carbono, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio, não importa. O alvo é a quebra da ligação π. A dupla ou a tripla. Então, o grande alvo que vocês vão encontrar é a dupla ou a tripla ligação. Porém, nunca apareceu na Federal do Paraná na primeira fase, mas eu preciso fazer comentário. Existem 2 ciclos que fazem chamadas reações de adição. O ciclo propano e o ciclo butano. Por quê? Porque eles são ciclos instáveis. Tá, professor? E por que eles são instáveis? Repare que é um ciclo propan, simples ligações. Ciclo butan, simples ligações. Eles apresentam apenas carbonos sp3. O carbono sp3 ele tem um ângulo de 109 graus. E o ciclo propano ele está na forma de um triângulo, e o triângulo tem ângulo de 60 graus. De 60 para 109 tem uma grande diferença no ciclo, portanto, existe uma certa tensão no anel, uma tensão no ciclo, e esse ciclo se abre, o ciclo arrebenta para formar uma cadeia aberta. A mesma coisa o ciclo butano. Ciclo butan, simples, sp3, deveria ser 109, mas ele está no formato de um quadrado, e o quadrado é 90.
90 para 109 é menor, obviamente, mas ainda tem uma tensão, e esse ciclo ele arrebenta dependendo das devidas condições. Então, só para mostrar que numa reação de adição, o alvo é a dupla ou a tripla, ou o ciclo propano e ciclo butano, só essas duas, só essas duas. Então, veja bem, tem tanto exemplo que a Federal poderia colocar de dupla ou tripla, mas se eles colocarem ciclo propano e ciclo butano, também fazem reações de adição. Vou repetir, nunca apareceu até agora, nós estamos em 2020 ainda, professor, estamos em 2021, não, estamos ainda em 2020, porque é um ano que tem 15 meses, então vai terminar só em março, quando vocês fizerem a prova lá. Agora, como é que funciona uma reação de adição? Quer ver um exemplo? O mecanismo geral. O alvo são os dois átomos que apresentam a dupla ligação. Então, lá meus dois alvos. Aí, nesse carbono entra o A, no B entra no outro carbono. É mais ou menos assim que funciona. Eu tenho a ligação sigma e uma ligação pi. Essa ligação pi, ela se abre. Na hora que a ligação pi se abre, formam duas ligações sigmas. E nessas duas ligações sigmas que se formam, que eu vou colocar os outros componentes do processo. Então, se é uma reação de adição ou síntese, fazendo gancho com a inorgânica, abre a dupla ligação, está lá, ela se abre para formar duas sigmas, e nesses dois átomos eu posso adicionar o que eu quiser. Vou te dar um exemplo prático agora. As duas primeiras linhas já foram, metade da matéria da adição já foi. Então, numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. Qual que é o meu alvo? A dupla ou a tripla, ou o ciclo propano e o ciclo butano, que é raro. De qualquer maneira, faço o comentário. Agora eu tenho o propeno reagindo com HBr. Primeiro passo. Qual que é o alvo do ataque da minha reação? O alvo são os dois átomos que apresentam... Opa, deixa eu colocar para cá que fica mais fácil. Os dois átomos que apresentam a dupla ligação. Portanto, é o CH2 e o CH. Esse é o meu alvo. Só que agora eu tenho HBr. Esse H, ele prefere ir para o CH, ou o hidrogênio prefere ir para o CH2? Professor, como é que eu vou descobrir um negócio desses? Primeiro a teoria, para depois colocar a terceira linha da matéria. O H, ele tem carga positiva e o bromo tem carga negativa, correto? Então, o H é o eletrófilo e o Br- é o nucleófilo. Só que como o H tem uma carga positiva, e o eletrófilo, ele vai preferir ir para o elemento que é mais eletronegativo. E como é que eu vou descobrir entre esses dois carbonos quem que é o mais eletronegativo? NOx. Lembra de NOx? O NOx do hidrogênio vale quanto? Mais um. Então, repare que o hidrogênio vale mais um, só que vezes 2, a soma dos dois hidrogênios deu mais 2. Então, quanto que vale o NOx do carbono? Menos 2. Esse carbono só está preso a um hidrogênio. Como o hidrogênio tem carga mais um, quanto que vai valer o NOx do carbono? Menos um. Então, o que acontece? CH2, o carbono vale menos 2, no CH o carbono vale menos 1, e se fosse esse carbono aqui, seria menos 3. Mas ele não é o alvo do ataque, porque eu não posso colocar mais nada aqui, ó. Uma com mais 3, 4 ligações. Se eu colocar alguma coisa lá dentro, dá 5, ele não suporta. Portanto, para onde que vai o hidrogênio? O hidrogênio prefere ir para o carbono mais hidrogenado, e o bromo, sem muita opção, vai para o carbono menos hidrogenado para formar o quê? CH3, CH, CH3, e o bromo entra, vai ficar exprimido lá embaixo, ó, entra nesse carbono central. Professor, mas vai ter que fazer NOx em cada uma dessas reações? Não, terceira linha de matéria, terceira linha. O que acontece na terceira linha? Numa reação de adição, alguma coisa adicionada. Qual que é o alvo? Dupla, tripla ou ciclo propano e ciclo butano. Só que quando a molécula tiver hidrogênio, esse hidrogênio, ele prefere um certo carbono. Entra em cena a chamada regra de Markovnikov. O duro é falar Markovnikov. Professor, mas eu vou ter que escrever? Lógico que não, né? Será uma prova objetiva. E provavelmente eles colocam esse carinha aí. Por quê? Para assustar. Na hora que você está na prova, segundo a regra de Markov, você não precisa nem falar direito Markovnikov. Nossa, que nome difícil. A questão também deve ser difícil. Ah, eu vou chutar a letra D de Deus, de A, de abençoado, alguma coisa. Esqueça. A regra de Markovnikov fala que, numa reação de adição, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Acabou. Por que ele vai para o carbono mais hidrogenado? Porque é o carbono mais eletronegativo.
Ponto, resolve exceção. Mas como é uma regra, toda boa regra tem a sua exceção. E qual é a única exceção que vocês vão encontrar? Presença de peróxido. Se em cima ou embaixo da seta você encontrar o peróxido, acontece a chamada regra anti-Markovnikov, que não precisa anotar. Se a regra de Markovnikov fala que o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, se é uma exceção, para onde que vai o H quando tem peróxido? Para aquele que é menos hidrogenado. Fechou? As 4 linhas das chamadas reações de adição. Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. Frase 1. Frase 2. O alvo é a dupla ou a tripla ligação, mais o ciclopropano, o ciclobutano. Caso tenha hidrogênio, o hidrogênio prefere o carbono mais hidrogenado, a chamada regra de Markovnikov. Caso tenha peróxido, regra anti-Markovnikov. O hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado. Ponto final, acabam as regras das chamadas reações de adição. Aí tem exercício que você vai fazer depois em casa, porque está lá na apostila, eu vou pular isso aqui. Deixa eu colocar para cá. Pula, que você vai fazer depois. Vou continuar. Terceira reação, a chamada reação de eliminação. As reações de eliminação são aquelas que ocorre uma eliminação, tá certo? Substituição, troca. Adição, adiciona. E eliminação, elimina. Literalmente você elimina. Mas como assim elimina? Então, olha só. A princípio, as reações de eliminação é o inverso da adição. É o inverso. Repare que se fosse olhar da direita para a esquerda, o meu alvo é a dupla. A e B, eles entram nas ligações π para formar aquele composto. Só que muitas vezes você quer daquele composto formar a dupla ligação. Portanto, as chamadas reações de eliminação é o inverso da reação de adição. Ou seja, você vai ter um composto saturado e vai formar um composto insaturado, orgânico. As reações de adição, o alvo é a quebra da ligação dupla ou tripla. Nas chamadas reações de eliminação, o objetivo é a dupla ou a tripla ligação, que é o inverso. Porém, dentro das reações de eliminação, só tem 2 reações importantes, na forma de um exemplo aqui, ó, bem claro. Opa, rápido aqui, pronto, agora sim. A desidratação. Então, provavelmente na prova eles não vão colocar assim, dada a reação de eliminação, ele não vai falar isso. Ele vai falar assim, que a substância X sofre desidratação. O que se entende por desidratação? Retirada de água, perda de água. Se você está perdendo, você está eliminando a molécula de água. Quem pode fazer as chamadas reações de desidratação? Álcool e ácido. Novamente vou colocar por desencargo de consciência. Nunca na Federal do Paraná eles colocaram desidratação de ácido. Mas se colocar, já está tudo precavido aqui. Agora, quando eu falo em desidratação de álcool, a desidratação pode ser intramolecular, ou seja, dentro da própria cadeia, ou intermolecular, entre cadeias. A desidratação de álcool pode ser intra ou intermolecular. Como é que funciona a desidratação intra? Deixa eu só voltar uma tela aqui para vocês compreenderem. Para ser um álcool, A ou B é uma hidroxila. Então, eu vou chamar B de OH. O B é um grupo OH. Para esse grupo OH virar uma molécula de água, falta o quê? Um hidrogênio. De onde que vai vir esse hidrogênio? Do carbono vizinho. Então, se B é uma hidroxila, o A só pode ser um hidrogênio. A hidroxila pega o hidrogênio para formar o quê? A molécula de água. E o que eu formo entre os 2 carbonos? Uma dupla ligação. Pois bem, a primeira reação de desidratação intramolecular forma um alceno. Repare que eu deixei aqui uma pequena mensagem subliminar que alceno, eno, forma uma dupla ligação. Então, a desidratação intra forma um alceno. E a desidratação inter, repare que as 3 últimas letras do inter, inclusive tem jogo hoje, nem sei o que está acontecendo, mas de qualquer maneira, a desidratação inter vai formar um éter. Meio ridículo, parece piada do Jamal, tá? Me perdoem, mas na hora da prova isso é importante. Não sei agora se é intra ou inter que forma éter. Presta bem atenção nas 3 últimas letras.
A desidratação forma um éter, e a intra forma dupla ligação. Então, isso que vai formando esse processo. Então, desidratação de álcool via intra, forma dupla, alceno, e desidratação de álcool via inter, forma éter. E por desencargo de consciência, a desidratação de ácido, tanto faz se é intra ou intermolecular, vai formar um anidrido. Anidrido, para quem lembra, é a função do torcedor. Um oxigênio no centro e duas carbonilas levantando o braço. Não sei quem que vai comemorar campeão hoje, se é o Inter ou o Flamengo, mas, de qualquer maneira, esse é o processo. Então, eu me preocuparia aqui em cima, na desidratação de álcool intra, dupla, e éter, intermolecular. Facilita a nossa vida. E aí, para quase fechar o nosso expediente, reação de oxidação e redução. Um é o contrário da outra. Então, na hora que você estuda um, o outro é literalmente o inverso. Só que vejam bem, diferentemente da matéria do Jamal, aqui você não precisa saber NOx, não precisa saber agente oxidante, agente redutor, quem oxida, quem reduz, cálculo de delta, não precisa. Só que é uma frase que eu gostaria muito, muito que vocês anotassem, que é essa frase aqui. A oxidação, lembra qual é o elemento químico? O oxigênio. Portanto, oxidação nada mais é do que uma adição de oxigênio ou retirada de hidrogênio. E tem casos que acontecem os dois ao mesmo tempo. Você está colocando oxigênio e retirando hidrogênio. Então, a oxidação, oxigênio, entrada, adição de oxigênio ou retirada ou saída de hidrogênio. Ou você acrescenta oxigênio ou retira hidrogênio, se a quantidade dos oxigênios for igual. Isso aqui é importante porque todas as provas, vocês vão ver depois ali nas questões. Deve ter umas 5 ou 6 questões nos últimos anos aí em que isso apareceu. Ele é um composto orgânico grande. Professor, eu vou ter que colocar NOx em cada um dos carbonos? Não, é só um carbono que vai ter a diferença de NOx. Só um. E geralmente assim ele está lá na ponta ou em alguma parte especial, que o resto da cadeia permanece intacto, só um carbono que modifica. Aí você percebe que lá no reagente tinha um oxigênio e no produto passa a ter 2, ou seja, você acrescentou um oxigênio, o que você fez? Uma oxidação. Ou então, nossa, tem um oxigênio, fica com oxigênio, fica. Só que daí o que acontece? Tem hidrogênio a menos. Se você estiver tirando o hidrogênio do composto orgânico, é um processo de oxidação. Tá, professor, mas ela está falando que é uma redução. Só inverta a frase. A redução é uma adição de hidrogênio ou saída de oxigênio. Tem casos que os dois acontecem ao mesmo tempo. Você está removendo oxigênio e colocando hidrogênio. Pode estar acontecendo os dois ao mesmo tempo. Então, aqui teria que ser assim, E/ou. A adição de oxigênio E/ou retirada de hidrogênio e redução. É uma adição de hidrogênio E/ou retirada do oxigênio. Então, uma das frases, se você lembrar, você já faz miséria na prova. Então, oxidação, oxigênio, está entrando oxigênio ou saindo hidrogênio. Se você lembrar dessa frase, você já mata a redução, porque é só inverter. É adição de hidrogênio ou saída de oxigênio. Fecha por aí. Só que o que acontece? Tem 3 tipos de oxidação. 3. A oxidação branda ou oxidação suave. Como que funciona uma oxidação branda ou uma oxidação suave? Rompimento da ligação π. Então, rompe a ligação π. E cada carbono que tinha dupla ligação recebe uma hidroxila, recebe um grupo OH. Tá, professor, como assim entrada de oxigênio? Como é que o oxigênio pode entrar na química orgânica? Ou na forma de hidroxila, OH, ou na forma de carbonila, C-O. Então, ou na forma dupla O com oxigênio, ou na forma OH da hidroxila. Então, oxidação branda, até coloquei o mecanismo aqui, mas isso aqui é para a segunda fase. A oxidação branda ou suave arrebenta só uma das ligações, que no caso é a ligação π. Cada carbono que tinha essa dupla recebe um OH. Ponto, resolve. Professor, tem como exemplificar isso daqui? Tenho. Só para vocês anotarem. Lembrando que todos esses slides já estão disponíveis para você lá no seu caderno do A+, está tudo lá. O que está sendo passado aqui está exatamente para você consultar lá. Então, vamos pegar um exemplo, quer ver?
Imagine que lá na prova venha propeno e o propeno faz uma oxidação branda. Qual é o alvo do ataque? Os dois carbonos que apresentam dupla ligação. Portanto, o que nós vamos formar? CH3, CH, CH2. Aí rompe a dupla ligação e o que eu coloco em cada um dos carbonos? Hidroxilas. Pronto, acabou. Tá, professor, e depois? Não tem mais depois, acabou. Simplesmente a oxidação branda ou suave forma um diálcool. Duas hidroxilas vizinhas, uma vizinha a outra, justamente pela quebra da ligação P. Essa é chamada oxidação branda ou suave. Ponto, resolve. Agora, tem uma outra oxidação, que é um pouquinho mais violenta, chamada de ozonólise. Ozonólise. Repare, opa, foi muito rápido. A ozonólise, ela trabalha com ozônio. Obviamente, ozonólise, quebra pelo ozônio. Só que não é esse ozônio que vocês vão lembrar no passado que teve um certo prefeito de uma certa cidade chamada Itajaí, que o cara fez um tratamento alternativo para o Covid. Inclusive, o Jamal, ele é meio envergonhado nessa parte aí, mas diz a lenda que o Jamal foi várias vezes para Itajaí para testar esse processo de ozonólise. Então, ele testou vários canos, vários procedimentos, várias entradas e saídas, para ver se o funcionamento estava correto. Então, ele fica meio assim, tanto que um dia, se estiver em aula com ele novamente, fala sobre um certo tratamento, uma certa visão interna do corpo, etc. Ele vai contar uma história bem, bem engraçada para vocês, mas ele fez o tratamento da ozonólise lá em Itajaí. Não deu muito certo, mas de qualquer maneira, o braço dele ficou forte, você viu que o bíceps dele é forte e tal, mas de qualquer maneira não foi pelo ozônio. Então, aqui nós temos ozonólise, quebra a molécula inteira. Então, vai arrebentar, então repare que vai partir o composto inteiro agora, vai formar dois fragmentos de carbono. Só que é fácil. Em cada um desses dois carbonos vai entrar dupla O, vai entrar um oxigênio. Então, repare que vai entrar um oxigênio no primeiro carbono, vai entrar oxigênio no segundo carbono. Tá, professor? Mas ozônio é óxido para onde que vai o terceiro oxigênio? Para a água. Portanto, a ozonólise quebra os dois carbonos de dupla, cada carbono de dupla recebe dupla O, então já são dois, e o terceiro oxigênio, deixa eu até colocar aqui, ó, mais H2O2. Pronto, agora temos uma reação completa. Então, o processo da ozonólise arrebenta a dupla, cada carbono de dupla recebe um dupla O, e o terceiro oxigênio vai para a água. Mas a água não me interessa aqui, porque o que ele vai cobrar na prova são os compostos orgânicos. Ponto, resolve. Professor, tem como exemplificar? Tenho como exemplificar sim. Então, imagine que você tenha o seguinte exemplo. Temos o 2-metil-but2eno. Você vai reagir com ozônio e com a água para formar o quê? Então, repare, eu vou colocar cores aqui, ó, que fica mais fácil para vocês identificarem. Vou pegar um carbono vermelho e um carbono azul para lembrar o glorioso Paraná. C também combina com o Paraná. Então, carbono C, verde, azul, justamente. Verde, azul e vermelho, para combinar onde que ele vai jogar esse ano. Então, tem um carbono C, C, tristeza isso e tal, um carbono azul, também C, e esses dois carbonos vai acontecer o seguinte, ó, vai acontecer a ruptura dessa ligação, a ruptura de uma das duas ligações, aqui rompe as duas ligações, por isso que é ozonólise, quebra as ligações, as duas ligações, né, assim, Lorian, quebra as duas, aqui é lise, quebra. Então, vai formar dois fragmentos. O que vai formar no fragmento à esquerda? CH3. Só que agora, deixa eu colocar o carbono vermelho aqui, ó, que fica mais fácil para se identificar. Nesse carbono vermelho entra a dupla O e o H. Ou seja, C dupla O presa hidrogênio forma o quê? Um aldeído. Mas aí temos um outro composto a ser formado. Repare que esse CH... Agora, isso aqui não existe mais, ó, isso aqui sumiu. Agora, esse CH3 aqui, ó, ele está lá em cima, ele pode vir para a cadeia normal, ó, CH3, esse CH3 aqui, esse de cima. Aí entra o carbono azul, esse carbono azul recebe um dupla O, e lá na outra ponta entra novamente o carbono CH3, esses dois CH3 são só observadores, formando o quê? Uma acetona. Portanto, a ozonólise arrebenta as duas ligações, já aproveitando a pergunta do Núria, arrebenta as duas ligações, a sigma e a pi,
e cada um desses carbonos recebe dupla O. Isso é uma ozonólise, simples e curto. Só para evitar problemas, o grande objetivo da ozonólise é produzir aldeídos e/ou cetonas. Ou só aldeídos, ou só cetonas, ou uma mistura de aldeídos com cetonas. Esse é o grande fundamento da ozonólise. Arrebenta a dupla, coloca a dupla O. Ponto. Resolve esse sistema. O horário está tranquilo ainda, tá? Agora, as duas últimas reações, a oxidação enérgica e a esterificação. 10 minutinhos ainda dá tempo de sobra. A oxidação enérgica, ela oxida o carbono, que tinha dupla ou tripla, e oxida o hidrogênio do carbono da dupla ou da tripla ligação. Repare que a ozonólise, deixa eu botar um pouquinho aqui, ó. Vou botar até aqui embaixo. A ozonólise, ela não oxidou o hidrogênio. Repare que esse carbono vermelho tinha um H. O H permaneceu na forma de H, nada aconteceu. Na oxidação enérgica, esse hidrogênio, ele também é oxidado. Portanto, numa oxidação enérgica, arrebenta as duas ligações, a sigma e a pi. Cada carbono que tinha dupla recebe dupla O. Então, não mudou nada, continua sendo uma ozonólise. Só que a diferença é, se esses carbonos de dupla ou tripla tiverem um hidrogênio, esse hidrogênio se transforma em hidroxilo. Então, a oxidação enérgica arrebenta o carbono de dupla ou de tripla, arrebenta, forma fragmentos. Cada um desses carbonos recebe dupla O. Se um desses carbonos tiver hidrogênio, o hidrogênio se transforma em hidroxilo. Esse é o processo que você vai encontrar. Agora, para facilitar um pouco a sua vida, embora também não é muito comum isso na prova. Para facilitar a vida, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou juntar todos eles num só. Alcenos, alcinos, alcadienos e os ciclanos, aqueles dois que são instáveis, o ciclopropano e o ciclobutano. O alvo do ataque é a dupla, a tripla e os dois ciclos instáveis. Não deixa de ser uma reação de adição, o processo de oxidação. O que você vai analisar? O tipo de carbono. Deixa eu só colocar o que interessa aqui, ó. Se você tiver um carbono primário, vai formar CO2 e água. Se você tiver um carbono secundário, vai formar um ácido carboxílico. E se você tiver um carbono terciário, vai formar uma acetona. São as únicas possibilidades de resposta. Como assim carbono primário? Você vai quebrar a dupla dos dois carbonos, ou a tripla. Se esse carbono de dupla ou tripla for um carbono primário, esse carbono primário vai gerar CO2 e água. Se você quebrar um carbono de dupla ou tripla e esse carbono for secundário, ele vai virar um ácido carboxílico, e se você quebrar um carbono de dupla ou tripla que seja terciário, vai formar uma cetona. Anotem isso, que isso aqui ajuda muito. Quer ver? Ó, exemplo pronto aqui embaixo. Eu tenho propeno. Repare que o alvo é a dupla ligação. Então, não sei se vai dar para ver ali, mas eu tenho o carbono verdinho, que é o carbono secundário, e o carbono azul é um carbono primário. No que esses dois carbonos vão se transformar após a oxidação? O carbono verde, por ser um carbono secundário, vira o quê? Um ácido carboxílico. Ó. O CH3 se repete, no carbono verde, C dupla O, OH. Eu chamo por que ácido? Porque arrebentou a dupla. O carbono que recebe a dupla vira dupla O. Então, virou dupla O. Só que repare que aquele carbono tem H. No que vira o H na oxidação enérgica? Em OH. Portanto, o C dupla O ele vem da ruptura da dupla ou da tripla. E o OH ele vem exatamente pela oxidação do hidrogênio. Já o carbono azul é um carbono primário. O carbono primário se transforma sempre em gás carbônico e água. Ponto, resolve o processo. Então, se você tiver uma oxidação enérgica de alcenos, alcinos, alcadienos ou ciclanos instáveis, primário, CO2 e água, secundário, ácido, terciário, cetona. Resolve grande parte dos problemas. Agora, isso aqui cai muito em prova. Muito não, mas das 10 últimas provas eu tenho 5 questões envolvendo oxidação de álcool. Não questões inteiras, mas tem itens que vão falar a respeito desse sistema. Isso aqui é importante para anotar. E aí, só tem a última tela, eu encerro. Álcool primário, a oxidação de álcool primário primeiramente vira aldeído e posteriormente vai virar um ácido carboxílico. Álcool secundário vira uma acetona e o álcool terciário não reage. Isso é importante. Álcool primário, a hidroxila está presa a um carbono primário. Vai virar aldeído e ácido.
Álcool secundário, hidroxila está presa a um carbono secundário, vira uma acetona, e álcool terciário, a hidroxila presa a um carbono terciário, não reage. Anotaram isso? Tranquilo? Sem problemas? E aí, para fechar com chave de ouro, eu deixei para o final. A reação orgânica, eu não digo mais importante, mas aquela que mais vezes caiu na prova em termos de estatística. Eu me baseio em estatística das 10 últimas provas da Federal do Paraná. E a última reação, para fechar com chave de ouro, é um negócio chamado esterificação. Só que a esterificação é uma reação de via dupla. Por quê? Porque quando um ácido reage com álcool produzindo água mais éster, essa reação direta é chamada de esterificação. Obviamente é aquela que produz um éster. Agora, a reação inversa, quando o éster reage com a água, quando a água quebra um éster, é um processo chamado de hidrólise. Só para você ter uma pequena ideia. Esse ano falo 2020, caiu hidrólise na prova da Mackenzie, agora no domingo passado, caiu na prova da Pequeno Príncipe, caiu na prova da UP. Os 3 vestibulares aqui de Curitiba, as 3 provas cobraram hidrólise. Tinha um éster lindo e maravilhoso na prova e tinha uma água. Então, o éster, ele faz um processo de hidrólise. Professor, tem como exemplificar essa esterificação? Sim, até vou colocar dessa forma que fica mais fácil para vocês compreenderem. Quer ver? Deixa eu colocar na tela branca que é mais fácil. Então, um ácido carboxílico, deixa eu colocar cores aqui, ó. Um ácido carboxílico, eu vou colocar em preto, C-O preso a OH. Mas, vou reagir com um álcool, tá aqui, ó. Essa é a reação. Então, veja bem, o ácido reage com álcool. Então, o ácido pode ser qualquer coisa. O que acontece nessa reação? A hidroxila pega o hidrogênio. Então, quando essa hidroxila pega o hidrogênio, vai formar o quê? A molécula de água. E lembrando que a água é HOH. Vou fazer assim para ter a segunda forma do sistema. Mas, o que sobrou do ácido carboxílico? C-O. E o que sobrou do meu álcool? O oxigênio. Opa, vermelho aqui. O oxigênio e o radical para a formação do éster. Então, vejam bem. Ácido reage com álcool, álcool reage com ácido, produzindo água mais o éster, a chamada reação de esterificação. Prestem bem atenção nessa ligação aqui, ó. Deixa eu até colocar uma bolinha em volta aqui, ó. É essa ligação que se forma na esterificação e é essa reação que se quebra na hidrólise. Então, nas 3 provas aqui de Curitiba, eles colocaram éster, e o éster faz um processo de hidrólise. Tá, professor? E como é que eu vou saber quem que vai para quem? Quer ver? Deixa eu só apagar um pouquinho aqui, ó. Vai ficar um pouco mais... Cadê a borracha? Cadê a borracha? A borracha está aqui, ó. Deixa eu só apagar a água aqui de cima, ó. Pronto. Então, olha só o que acontece. O hidrogênio... Deixa eu colocar a letra preta. Está aqui, ó. O hidrogênio, ele tem carga positiva e a hidroxila tem carga negativa. Entre carbono e oxigênio, o oxigênio ele tem carga negativa e o carbono tem carga positiva. Olha o que é a hidrólise. Como vai romper essa ligação? O oxigênio tem carga negativa, recebe o hidrogênio que vem para cá para formar o quê? O álcool. E o C-O, que tem carga positiva, recebe a hidroxila, que tem carga negativa, para formar o quê? C-O preso a OH. Muito cuidado com essa última reação. Deixei para o final o chamado gran finale. É a reação que mais vezes apareceu na Federal do Paraná, mais vezes em termos de estatística. Esterificação / hidrólise. Por quê? Porque ácido reage com álcool produzindo água mais éster. Só que o éster volta a reagir com a água produzindo ácido mais álcool. Esse é o processo que você vai encontrar. Então, quando eu falo em esterificação, ácido reage com álcool produzindo éster mais água. Se é o processo inverso, o éster reage com água, produzindo ácido mais álcool. Ponto. Resolve esse sistema. Dentro do meu horário, 10h55, para ser bem preciso, estou encerrando o nosso sistema de reações orgânicas. Agora, prestem bem atenção aí nas dicas, aí na parte aí dos comunicados da direção, coordenação, para ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Provavelmente você vai ter uma semaninha aí de folga para colocar pensamento em dia, matéria em dia, mas fiquem atentos a essas informações. Então, fecho por aqui. Pergunta, professor, tem uma questão sobre isso na lista? Tem várias. Inclusive, esterificação, se pouco me engano, tem 5 questões envolvendo esterificação. 5.
Esterificação barra hidrólise. Só que você não sabe onde que está, e nem vou fazer essa questão, você vai ter que procurar atrás. Eu dei a sugestão lá dos exercícios, acho que são 11, 12 exercícios que tem sobre reações, procurem e vão fazendo eles. Fechou? Ótima quinta-feira, bom sono, bons sonhos, ótimo final de semana, se cuidem, vejo vocês agora, tem que ver o que é o comunicado da direção, mas vejo vocês em breve para dar continuidade para esse processo. Quero entregar vocês aí chave de ouro para a prova da Federal do Paraná. Fechou? Abraço, se cuidem, tenham uma boa noite. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser tirar dúvida, eu vou ficar um tempinho aqui com vocês, sem problemas. Até mais, Murilo, Gustavo. Vou colocar para desligar aqui.